Hoje eu quero conversar com você sobre mudança de realidade, mas não daquela forma superficial que a internet ensina. A verdade é que muita gente tenta mudar a realidade sem perceber que continua sendo internamente a mesma pessoa. E enquanto você continua sustentando os mesmos padrões, os mesmos medos, as mesmas crenças, os mesmos bloqueios, a realidade continua repetindo as mesmas experiências. Então hoje eu vou unir 3 conhecimentos muito profundos: lei da suposição, realidade paralela com os conhecimentos de Bashar e lei do espelho. E no final desse vídeo você vai entender por que algumas pessoas conseguem transformar completamente a vida delas e outras continuam presas nos mesmos ciclos e nos mesmos padrões. Lei da suposição. A lei da suposição diz basicamente que aquilo que você assume como verdade internamente acaba sendo refletido na sua realidade física. Ou seja, a realidade física não vem primeiro. Primeiro vem o interno, primeiro vem as crenças, primeiro vem o inconsciente e só depois isso aparece no externo. Muitas pessoas chamam isso de 3D e 4D. O 4D seria o seu interno, seus pensamentos, suas emoções, suas crenças, sua identidade, o que você acredita profundamente sobre si mesma e sobre a vida. E o 3D seria a realidade física, aquilo que você consegue ver, tocar e viver. O problema é que a maioria das pessoas tenta mudar o 3D sem mudar o 4D. Querem manifestar um amor, mas internamente acreditam que nunca são escolhidas. Querem prosperidade, mas no fundo acreditam que o dinheiro é difícil. Querem relacionamentos saudáveis, mas carregam medo de abandono, rejeição e insegurança. E o inconsciente sempre fala mais alto, porque você não manifesta apenas aquilo que você deseja conscientemente. Você manifesta aquilo que você acredita profundamente ser verdade. E é por isso que muitas pessoas tentam manifestar uma vida nova carregando a mesma identidade emocional. Uma pessoa cheia de traumas, inseguranças, bloqueios emocionais, dores internas, tem muito mais dificuldade de sustentar uma realidade boa e saudável, porque o corpo guarda emoções, o corpo guarda medos, o corpo guarda experiências, o corpo guarda padrões. Enquanto isso não é cuidado, a realidade continua repetindo aquilo que a sua mente inconsciente acredita. Você não manifesta o que você fala, você manifesta o que sustenta internamente. Aqui entra os conhecimentos de Bashar sobre realidade paralela. Isso mudou completamente a forma como eu vejo manifestação, porque segundo esses conhecimentos, existem infinitas versões da realidade oscilando ao mesmo tempo. E você pode acessar uma realidade ou outra de acordo com a sua frequência, seu estado interno, sua identidade. Ou seja, você não força uma nova realidade, você se torna compatível com ela. Isso é muito profundo. Uma pessoa insegura acessa uma experiência compatível com insegurança. Uma pessoa que acredita que não merece o amor acaba acessando relações que confirmem essa crença. Uma pessoa que vive emocionalmente no medo continua encontrando experiências compatíveis com o medo. A realidade que você vive hoje é compatível com quem você acredita ser. E talvez isso incomode algumas pessoas, mas é libertador quando você entende. Você não muda de realidade tentando controlar tudo ao seu redor. Você muda de realidade mudando internamente quem você é. É como uma estação de rádio. Você não muda a música brincando com o rádio. Você muda a frequência. A lei do espelho diz que aquilo que mais te afeta no externo revela algo que existe internamente. Significa que existem feridas internas sendo refletidas na realidade. Se você vive rejeição constantemente, talvez exista uma ferida de rejeição dentro de você. Se você aceita migalhas, talvez exista uma parte sua que ainda não reconheça o seu valor. Se você sente que ninguém te escolhe, talvez exista uma parte sua que ainda
não escolheu a si mesma. E é aqui exatamente onde muitas pessoas falham tentando manifestar, porque tentam mudar a realidade sem cuidar da própria mente, das próprias emoções, dos próprios bloqueios internos. Querem manifestar um amor sem curar abandono, querem manifestar prosperidade carregando escassez emocional, querem uma vida nova sem mudar a identidade antiga, e a realidade continua refletindo apenas aquilo que já existe internamente. Por isso, eu sempre digo, manifestação não é só pensamento positivo. Existe uma parte emocional, inconsciente e energeticamente que precisa ser cuidada. E é exatamente isso que eu trabalho no Aura Master. Eu trabalho ajudando pessoas a identificarem padrões inconscientes, desbloqueios emocionais e crenças que mantêm elas presas na mesma realidade. Porque antes de sustentar uma nova realidade, você precisa se tornar a versão que é capaz de viver ela. Talvez a realidade que você deseja já exista, mas você ainda não se tornou internamente compatível com ela. A verdadeira mudança começa quando você para de tentar controlar apenas o mundo externo e começa a transformar a si mesma.